Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Flamengo 2, Lausanne Sport 0. Amistoso internacional de intertemporada, né, galera? Jogo amigável, né? Mais ou menos amigável, porque teve uma entrada ali no Jorginho no final do jogo que não teve nada de amigável, né? Até me preocupou, cara. Que cara sem noção. Vocês viram o carrinho que o cara deu no Jorginho nos acréscimos do segundo tempo? Sem necessidade alguma, né? Bem, ainda bem que o Flamengo venceu jogando com 10 desfalques. O Flamengo fez bonito, né, galera? Vamos ser sinceros, né? Gostei do que vi. Poderia ter sido mais 3 ou 4 gols, né? O Flamengo perdeu alguns gols, né? Mas, como eu falei, era um jogo amistoso, com 10 desfalques. O importante é vencer. Valeu? Tava com saudade do nosso Mengão, então comente aqui. Quero saber aí a sua opinião sobre o jogo. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da Flamengo TV. Inscreva-se lá. Link na descrição. Vamos lá. Fala aí, Jardim. O nosso técnico falando depois da vitória. Então vamos aí acompanhar a entrevista coletiva do nosso técnico Leonardo Jardim. A gente já está com áudio. Vamos acompanhar o nosto treinador. Não dá para ouvir. Parece que tiveram uma resposta muito positiva. E o que é que espera-se, me permite já a pergunta, para o jogo do Benfica? À partida vai ser uma casa cheia, um clube que tem também um novo treinador, ainda não se mostrou, pelo menos ao público, como é que está agora a jogar, que perspectiva também é que faz para essa partida? Com certeza que hoje foi mais um jogo de treino, um jogo importante para nós consolidarmos algumas ideias, para também dar um pouco de minutos àqueles que tinham jogado menos no jogo contra o River, para avaliarmos alguns dos jovens jogadores que têm trabalhado connosco. Essas foram as grandes ideias a desenvolver neste jogo. Com certeza que é importante ganhar, porque a vitória também motiva ainda mais, principalmente estes jovens jogadores. E agora no jogo de sábado temos o último jogo desta fase de preparação em Portugal, contra um adversário que também vai utilizar um jogo para crescer, porque ainda estamos no início da época. É um jogo de preparação, um jogo em que as duas equipas com certeza vão querer mostrar qualidade, mas acima de tudo vamos pensar em jogar de forma a crescer, a construir ideias, a construir uma mentalidade forte para o Benfica no seu campeonato e nós no nosso apresentar uma equipa competente. Pessoal, a gente vai aproximar um pouquinho o microfone, tá ruim para vocês aí, né, o áudio. Vamos lá, pode ser? Vocês é que sabem. Eu não posso me aproximar mais porque é pequeno. Legal. Hoje os gols foram do Wallace e do Roman, dois jogadores que Tinha que dar o microfone pro entrevistador, né, cara? situações um pouco diferentes, né? O Wallace com pouco espaço durante o ano, até entrou em alguns jogos, viveu um pouco altos e baixos ali, e o Roman voltando de empréstimo. Quando é importante esses dois jogadores conseguirem fazer o gol hoje, tirarem também, né, ali um retorno do trabalho, e como é que tem sido o trabalho com eles dois durante esse período? É importante Piorou. que os jogadores aproveitem o tempo e as oportunidades para mostrar as suas competências. Porventura, numa equipa como o Flamengo, às vezes não existe muito espaço para estarmos a lançar jogadores, porque a pressão é muito grande e mesmo hoje vocês viram, os nossos torcedores queriam era que jogasse o Pedro, queriam que jogasse o BH e queriam que jogasse todos os titulares. Por isso o Flamengo tem esta cultura, uma cultura muito forte e às vezes os jovens têm pouco espaço e foi importante para esses dois, foi importante para os outros. Era uma ideia que eu tinha, que era colocá-los todos a jogar. Não queria que ninguém viesse para este estágio e depois voltasse ao Brasil em branco. Esses dois jogaram, aproveitaram a fazer uns golos. Houve outros também que não fizeram os golos, mas mostraram também as suas competências, porque eu não mesuro qualidade só pelos golos realizados, também por as competências que desenvolveram ao longo da partida. E pronto, e cada um teve essa possibilidade, teve um espaço
mais ou menos tempo para mostrar as suas competências. E o Flamengo venceu com gols de Lohan e Wallace, né, galera? Bacana, né? Já o Cebolinha, Samuel Lino, Pedro entraram e não conseguiram fazer o gol. E, galera, o que preocupa também, né, cara, é a lesão, né? Que o Ayrton Lucas sentiu na coxa, hein? Ele colocou a mão na coxa e saiu na posterior da coxa. Isso preocupa também, cara. Boa noite, Sidney Marinho, da Litoral News. Queria te ouvir sobre duas questões, né, de planejamento. Uma voltada para o Léo Ortiz, que tem feito uma transição. Como é que você está imaginando a utilização do Léo, essa volta dele depois da lesão? E outra, a questão do Ayrton Lucas, né, que sentiu no final, já tem alguma informação? Não sei se será um problema do seu time no sábado contra o Benfica. Mister, obrigado. Em relação ao Ayrton, ainda não recebi nenhuma informação. Em relação ao Léo, também não tenho nenhuma informação de quando será o seu regresso. A única coisa que eu sei é que 45 dias de paragem, é preciso ter um trabalho de integração forte para voltar a competir. Porque eu, às vezes, as pessoas às vezes não estão atentas, mas um jogador normal para 30 dias de férias e volta outra vez para uma semana de treinos, consegue competir. Quando é mais de um mês, precisa mais do que essa semana. E quando há jogadores que, como nós temos, que já há 3 meses que não jogam, vão precisar ainda de mais tempo de integração, porque no futebol não há milagres. No futebol não há milagres e essa é a minha preocupação de saber quando é que os jogadores estão disponíveis para trabalhar, porque ainda, quando vierem trabalhar, ainda têm uma fase de adaptação às cargas, ao treino, para seguir jogar. Mas enquanto não receber essa informação do meu departamento físico, não é? Que o meu departamento físico é que tem a ligação com o departamento médico, e não sou eu diretamente, vou ter resposta para vocês. E isso que o Jardim tá falando, cara, a gente vê em campo, né? Por exemplo, o Jorginho tá sem ritmo de jogo, né? Você vê que ele erra passes assim que normalmente ele não erra. E o Pedro também, né? Sem um time de bola, né, cara? Você viu ali numa finalização de cabeça que ele não conseguiu finalizar certo, né? Isso é falta de ritmo de jogo, né? Aquele falta de time de bola. Então, isso daí, cara, por mais que o jogador está acostumado, até ele voltar ao normal, demora. Isso leva tempo e isso preocupa. É por isso que é bom ter esses jogos agora preparativos, né? Deixa ela aqui rapidinho. Se acha que uma vez que os jogadores que tiraram a Copa do Mundo foram eliminados, o Brasil tem grande relação com a Copa do Mundo. Pô, a gente tem que adivinhar o que a pessoa tá falando, porque não dá pra ouvir, cara. Se animicamente tem algum treino específico para a junção desses jogadores com estes, uma vez que psicologicamente deve ter abanado algum pouco os jogadores que tiveram na Copa do Mundo. Com certeza que cada vez mais no futebol o aspecto anímico e motivacional é fundamental, mas todos estes jogadores de alta performance durante a vida já viveram cenários de derrota, de frustração, de não conquista de objetivos, e todos nós já estamos capacitados de dar a volta por cima, porque no futebol é preciso dar a volta por cima. Às vezes temos 2 dias somente para o próximo jogo, eles ainda vão ter 10 dias de férias para voltar a treinar, por isso eu acredito que eles virão disponíveis. A minha preocupação é mais física, porque temos jogadores que já não jogam também há muito tempo, foram à seleção e não jogaram, e temos outros que se lesionaram e que também não sei quando é que vão voltar. Por isso, com este grupo, nós temos muitos miúdos e temos alguns jogadores que jogam menos. Nesta primeira fase, talvez o Flamengo vai ter que aproveitar de toda a gente, mesmo aqueles que jogam menos, para nos jogos, principalmente agora no dia 22, quando começamos, conseguirmos ser competentes. Mister, boa noite. O que você tira de mais positivo no quesito tático em relação a variações, até pensando
na sequência de jogos oficiais? Não, a gente desenvolve alguns conceitos estratégicos que já desenvolvemos na primeira fase com estes jogadores. Com certeza, quando temos metade somente dos atletas, eu fiz uma analogia há dias para o cozinhado, vamos fazer um cozinhado só com metade dos ingredientes, a outra metade não está lá, mas pronto, temos que fazer isso. Há um comer muito tradicional em Portugal, que é o cozido à portuguesa, que leva diversas carnes. Pronto, a gente não tem 2 ou 3 tipos de carne, vamos aproveitar as outras. Durante toda essa semana, todas as suas conversas, partindo da nossa parte também, sempre houve essa questão de mencionar-se o fato dos novos, dos mais novos, ganharem experiência, ganharem rodagem, ganharem tempo, minutagem no campo. E, naturalmente, sempre as respostas foram para o aspecto de que muitos seriam aproveitados e muitos talvez fossem até negociados, em função do momento em que estamos passando. Você não imagina que essa situação pode ter criado alguma pressão sobre estes mais novos? E se surgiu, como eles reagiram? Como você percebe a maturidade deles nesse momento? Com certeza que jogar no Flamengo já é uma pressão e ser profissional de futebol é outra pressão. E nós, como educadores, não é? Como treinadores, temos que inserir a pressão na evolução deles, porque eles estão a jogar um desporto que é extremamente competitivo e eles têm que habituar-se a essa pressão. E sabem muito bem que no futebol de base a percentagem de jogadores que chegam à equipa principal são muito poucas e eles têm que perceber que têm que fazer pela vida para que isso aconteça e que seja eles e não seja o vizinho do lado. Temos jogadores com certeza que vão jogar no futuro no Flamengo, temos outros que vão jogar noutras equipas e tem outros que vão ficar pelo caminho, mas isso é a lei da vida. A lei da vida no desporto de alta competição é assim que funciona. Ontem nós estávamos no treino com você disse que já havia comentado com a diretoria sobre a necessidade de um reserva, de um meia de qualidade, né? Um meia e um ponta, assim. Fala-se bastante tempo sobre a necessidade de um centroavante também para substituir o Pedro, até revezar com ele. Isso quer dizer que já está resolvido? Já tem alguém do elenco que você vê como esse possível substituto do Pedro? Ou ainda é uma carência a ser buscada? Nós termos alternativas é sempre importante, não é? Mas a maior carência neste momento, eu já referi, é para os corredores, para a meia ofensiva, que é onde temos o nosso jogador, que é um jogador fantástico, que é o Arrascaeta, mas já não joga há 3 meses. Agora vamos procurar quanto tempo é necessário um jogador, com a idade dele, voltar outra vez ao seu nível. Já sabemos que ele muitas vezes não é capaz de jogar os 90 minutos, necessita de ser gerido, por isso eu acho que era importante ter um jogador de qualidade também, para com o Arrasca termos ali soluções e muitas vezes poderem jogar juntos também, mas perceber isso, não é? O Arrasca é um jogador fantástico, é um jogador com uma qualidade enorme, mas porventura às vezes não consegue, não é só este ano, já o ano passado já não conseguia dar 90 minutos, muitas vezes tem que ser gerido para mantê-lo fresco ao longo da época, e agora com este problema desta dupla lesão, foi uma dupla lesão, 3 meses sem jogar, e eu não quero ser pessimista, mas não sei quanto tempo será necessário para um jogador com estas características voltar outra vez ao seu normal. Na Europa paramos um mês, fazemos uma pré-temporada de 4 semanas para os jogadores normais. Um jogador que teve esta lesão, quando é que vai regressar e como é que vai regressar? E com certeza que ele é um jogador fundamental para nós, mas nós temos que ter soluções. Mister, vou voltar um pouquinho na questão da colega do 11. Sábado, nós temos um jogo contra o Benfica aqui em Portugal. O Flamengo tem uma certa tradição, principalmente no final da década de 70, início da década de 80, onde participava de muitos torneios de verão na Europa.
e que ganhava muito deles também, né? E, diferente dos outros amigáveis, dos outros 2 amigáveis que aconteceram nessa semana, a gente tem uma taça a ser disputada também. Eu queria saber de você se existe alguma motivação extra para esse amistoso, para esse amigável, se o fato da taça e do técnico ser português enfrentar o Benfica, a motivação é um pouquinho maior ou não, ou é só mais um amigável como os outros foram? Em primeiro lugar, é assim, o jogo é um jogo amigável, um jogo de preparação entre 2 boas equipas com história. Com certeza que os 2 vão querer jogar bem e ter um bom resultado, mas com certeza que não vamos arriscar situações que possam lesionar, por exemplo, os nossos jogadores para as competições que temos agora no fim do mês, porque já somos poucos. Por isso, o amigável pode não ser um jogo mais competitivo, com certeza, mas com certeza que não temos um risco de um jogo oficial. A gente quer do lado do Benfica, quer do nosso lado, não vamos correr esse risco. Em relação às motivações do treinador, o treinador está motivado e está feliz de vir aqui a Portugal, estar perto de algumas pessoas que criei relação ao longo dos anos, mas em relação aos jogos, para mim, qualquer adversário, eu estou sempre motivado. Seja uma equipa pequena, seja uma equipa maior, seja portuguesa, seja estrangeira, eu estou sempre motivado, porque eu ainda estou no futebol porque estou motivado. No dia que eu deixar a motivação, eu vou para casa fazer outra coisa qualquer. Aqui fora aguardando, tá? Leonardo Marcos Fernandes, Antena 1. O que é que lhe parece a forte possibilidade de Jorge Jesus vir a ser o futuro selecionador nacional de Portugal? Com certeza que é uma opção, é um dos nomes importantes do futebol português, como existem outros. O Jorge é um amigo meu e com certeza, se isso acontecer, fico feliz por ele e fico feliz pela seleção de voltar a ter um técnico português, porque eu fui crítico há uns anos atrás que um país como o nosso, que desenvolve projetos de treinadores, tem treinadores em todos os países do mundo, alguns com uma carreira internacional boa, não tinham necessidade de fazer uma aposta num estrangeiro. Não estou a falar diretamente no Martínez, estou a falar num estrangeiro, esta cultura. Eu acho que se voltarmos outra vez ao treinador português, é acertar os pontos, porque é isso que defendemos na formação dos treinadores, que é um processo que já começou há alguns anos atrás e que a gente deve dar sempre seguimento a isso. Já falou? Eu estive com ele no Brasil, talvez há um mês atrás, falámos de algumas coisas, mas conversas privadas não vêm para cá neste momento. Bacana! Essa foi a entrevista coletiva do Leonardo Jardim. Galera, tá vendo esse QR Code aqui, ó? Pegue o seu smartphone, se você tá assistindo pela TV. Cara, me segue no Instagram, me ajuda aí, tá bom? Costumo postar lá os gols do Flamengo nos jogos, tá? Valeu? Tamo juntos. Que bacana, né, galera? Vimos hoje um jogo amistoso, porém nem tanto amigável, né? Porque a gente viu ali algumas entradas um pouco acima do tom, né? Como a que eu falei aqui no começo do vídeo, o cara entrou no Jorginho forte demais, cara. Carrinho, cara, perigoso, hein? Pra que isso, né? Fala sério. Galera, agora falando do jogo, tá? Acho que foi legal de acompanhar, né? A gente mata a saudade, né, cara, do Flamengo. É muito bom ver o nosso Mengão em campo, né? No primeiro tempo, um time bem diferente do time que começou contra o River Plate, né? No outro jogo. Entrou mais com a base, né, cara? E aqueles jogadores que tinham sido titular contra o River Plate entrou hoje no segundo tempo, né? Bruno Henrique, Pedro, Samuel Lino. Então, Eric Pulgar, Jorginho, né? Eles entraram no segundo tempo. E, cara, gostei, cara. Eu gostei aí do segundo tempo, gostei da movimentação, né, dos jogadores. Parece que esse time do Lausanne Sport é bem ruinzinho, é fraco. Porém,
o Flamengo tinha 10 desfalques, né? Então a gente não pode exigir muito, né? Tipo assim, eu queria que goleasse 5-0. Tá, eu também queria, mas não é tão simples assim, né? Do outro lado, por mais que a gente entende que o time é fraco, né, do Lausanne, eles queriam ganhar também, né? Eles correram, eles fizeram o que era possível para eles, né? E agora, cara, projetando o confronto de Flamengo e Benfica, sábado, 3h30 da tarde, vai ser jogaço, né? Mas, que pena que o Flamengo tem 10 desfalques. 11 agora, né, com a lesão do Ayrton Lucas, pode contar 11, né? Porque o Léo Ortiz ainda não voltou, ainda está lesionado, né, galera? E contando os 9 que estavam nas seleções, então no total dá 11 desfalques. Então o Flamengo vai entrar contra o Benfica com 11 desfalques. Eu não sei quantos desfalques vai ter o Benfica. E que pena que esse jogo será nessas condições, né? Eu queria que o Flamengo enfrentasse o Benfica, os dois com os times titulares completos, para medir força, né? Para ver qual é que é, né? Para ver, pra gente medir força aí com um gigante da Europa não, né? Um gigante de Portugal, né, cara? O Benfica é muito grande, né? Na Europa, ele não bate de frente com o Real Madrid, Barcelona, os times gigantes, né? Mas falando dentro de Portugal, sim, é um gigante, né? Que pena, né, galera? Poderia ser titular contra titular, né? Mas não vamos ter esse embate de titular contra titular. Teremos as camisas, os mantos dos times em campo. Vai ser bacana de acompanhar, né? Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos, valeu, fui!